Verão de 85, ou em francês, Après 85. Um filme franco-belga de 2020, feito pelo escritor e realizador francês François Ozon, que conta uma história baseada num livro de 1982, Dança sobre a Minha Cova. É um filme que aparentemente poderia ser algo belo e simplesmente fofinho. Só que o filme te transporta para uma outra esfera que a gente começa a refletir sobre muitas questões da nossa vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Então hoje eu vou falar sobre esse filme que eu simplesmente achei reflexivo, apesar de ter um tom bem jovem e de certa forma romântico. O filme é classificado como um drama, tá? Mas eu colocaria o filme como um romance dramático. Apesar de ser mais para drama do que para romance, a história que ele se baseia, ela é um romance em si. O filme conta a história de dois rapazes, um de 16 e outro de 18, que por conta de um incidente na vida, de um quase afogamento no meio de uma tempestade, David, que é o de 18 anos, salva Alexei de morrer no meio do mar. E a partir dali, esses dois vão se conectar de uma maneira muito intensa, muito íntima, se tornando muito mais do que apenas amigos. E aí o filme vai descorrer e vai contar os dias deles e tal, só que o filme ele já conta o começo sobre a tragédia que é a morte do David. Que ela vai acontecer cenas depois do começo do filme. Só que depois a gente é transportado para as memórias, então contada a história. Se vocês pararem aqui o podcast, vocês vão achar que é um filme romântico de um drama adolescente, jovem adolescente, onde dois rapazes se apaixonam e um deles morre e pronto. Até aqui tudo bem. Só que os traumas que o Alex se desenvolve depois dessa morte faz com que a gente comece a refletir sobre uma série de coisas. Primeiro ponto. Aparentemente, Alexei, ele não tinha noção ou não tinha ainda percepção sobre as suas questões de sexualidade. Então, é com David que ele vai explorar e descobrir quem ele é. Então, esse é o primeiro ponto que faz a gente perceber uma profundidade no filme sobre o quanto essa relação tem um grande impacto na vida dos dois. O David, aparentemente, já é um rapaz de 18 anos muito bem vivido. Ele já tem muitas experiências, já tem muito conhecimento das coisas, ele já é muito mais desenvolto. É utilizado algumas coisas na imagem dele no filme para justificar isso. Ele anda de moto correndo, ele já fuma, ele bebe, ele já tem um passado que a mãe dele conta sobre questões, né, de trocar o dia pela noite, tá sempre na rua com muita gente, fazendo coisas que não lhe agrada e assim por diante. E o David é um menino jovem, adolescente, que está começando a descobrir a vida. Ele tá naquele processo de saber o que ele vai fazer da vida dele na escola ou futuramente, se ele vai trabalhar ou não. E por conta dessa diferença, não de idade, mas de percepção do mundo, o David ele meio que vai guiando o Alexi na, nas questões do que eles vão construindo ali. E o Alexi, ele literalmente se entrega totalmente, se tornando muito dependente do David. E quando a tragédia acontece, o Alexi ele entra num surto muito grande aonde ele fica meses trancado dentro do quarto dele e ele simplesmente não tem vontade de viver.
Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha de bom e que estava transformando a vida dele em algo extremamente colorido e cheio de coisas boas, se foi. E a mãe do David, ela julga e condena Alexei pela morte. Vocês vão assistir o filme, vocês vão descobrir a justificativa que ela usa, e de certa forma ela até poderia ter uma parte de culpa, mas não culpa total sobre o que aconteceu. Entretanto, eu não vou entrar em detalhes sobre culpa ou não, porque eu não acho que o foco do filme seja esse. E também nem o foco da nossa discussão aqui. Mas a questão que a gente vai continuar a analisar é o quanto o Alexei, pela sua inocência, sua juventude, o seu começo de descoberta das coisas, ele se entrega totalmente ao outro e ele permite que as idealizações, os sonhos, aquela coisa da experimentação, da novidade, o comande, o controle. Simplesmente ele não. Uma das falas no filme muito importante é: será que você se apaixonou por quem ele realmente é? Ou por aquilo que você idealizou e criou na sua mente dos seus sonhos sobre o que ele seria? Será que de fato você conhecia o David? E aí o ponto da discussão desse podcast é até que ponto a gente se deixa levar pelo impulso, pela idealização, pelas questões que a gente imagina, sonha e coloca como o perfeito e se torna cada vez mais distante do que é o real. No filme a gente percebe que o Alexei ele vai desconstruindo e reconstruindo a narrativa dele e tentando entender como seguir em frente. E isso só acontece nas últimas cenas do filme. Só que ele vai precisar, de alguma forma, como todos nós, encarar o que aconteceu, conseguir perceber o que houve, conseguir contar para alguém o que aconteceu e qual foi todos os problemas, os pormenores daquilo, para que alguém consiga ajudar ele a sair daquele buraco, a sair daquele lugar ruim. E é muito engraçado que a pessoa com quem ele vai confiar foi uma das pessoas que é pilar para a discussão entre ele e o David, que é a Kate, que é uma jovem que veio da Inglaterra para morar na França, para estudar francês, e que é a pessoa que intromete no relacionamento dos dois e se torna a terceira pessoa que causa discussão, causa desavença. Não vou contar os detalhes aqui, mas é muito. Cria-se essa antítese entre a pessoa que causa a dor, mas que também ajuda ele a resolver o problema. Ela não tinha noção do que acontecia de fato, porque o filme mostra muito uma questão de não poder ser assumidamente o relacionamento deles público. Então, meio que eles eram chamados só de amigos, né? Melhores amigos. Só que ela, depois, conversando com Alexi, ela entende que eles não eram só amigos, porque na visão dela, de uma pessoa que veio de fora, ela consegue perceber as coisas de uma maneira mais moderna. E aí ela fala, mas eu não sabia disso. Ou seja, ela também tinha uma imagem do David que não era real, porque ela criou uma idealização também sobre a imagem dele. Porque ele ocultou essa outra parte da história dele. Então, o filme ele fala muito sobre essa questão de confiança, sobre essa questão de amizade, sobre essa questão de até que ponto a gente realmente gosta de algo porque realmente é aquilo, ou é algo que a gente criou na nossa cabeça e idealizou. Será que a gente muitas vezes não se joga em mares desconhecidos porque a gente simplesmente imagina que existe um jeito de se salvar? Será que a gente muitas vezes não se joga em algum ambiente novo, achando que é o perfeito, que é maravilhoso, que é isso e aquilo, mas a gente não enxerga realmente a verdade? A gente simplesmente ignora todos os pontos que acontecem ali ao redor
Porque a gente não quer ver. A gente não quer prestar atenção naquilo. A gente simplesmente quer o belo, quer o colorido, quer a parte boa, quer o romance. E é muito fofo o filme, ele mostra isso de uma forma muito sublime, essa construção dessa paixão dos dois, há descobertas, né? Porque o Alexei, ele é o jovem, ele tá entrando, ele tá descobrindo, ele tá reconhecendo as coisas, ele tá dando o primeiro trago de cigarro. E o David, ele é mais velho, ou mais maduro. Então tem essa questão do jovem que olha pro mais velho com aquela idealização de, nossa, ele é o espelho, ele é o máximo, ele é o que eu quero ser. E o David, ele usa isso dessa forma de com a moto, com a espontaneidade, com essa liberdade de sair à noite sozinho, a mãe dele não tá nem aí, de beber e fumar e não sei o que, e levar o Alexei pra casa dele e ninguém se importar. Então o Alexei, ele olha pro David com esse olhar de desejo, não só pela pessoa que o David é, mas pelas essas coisas que ele cria junto com o Alexei, a mostrar o quanto aquilo tudo é bom, aquilo tudo é incrível, aquela liberdade, que a família dele é mais moderna, que a mãe dele é super tranquila com as coisas, e que se ele tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser. Enquanto o Alexei, ele vem numa família onde esses assuntos são proibidos, onde a questão da sexualidade não é comentada, onde ele tem horário para voltar para casa, onde existem várias regras, o pai dele é pressionando para ele trabalhar. Então vocês conseguem perceber essa dualidade sobre os ambientes, as criações, o como as coisas são construídas e o quanto a idealização aqui é presente. O quanto o Alexei, ele não vive realmente o romance de verdade. Ele vive algo dentro da cabeça dele, que é o que o outro também ajuda a construir e que a gente acaba se envolvendo nisso. E eu gosto muito de como o François Ozon ele faz isso. Eu assisti já um outro filme dele há uns anos atrás, se chama Jovem e Bela, onde ele também mostra isso. Esse jogo de o que é real e o que não é. O que a pessoa realmente acredita como o que é o perfeito, né? Aquelas coisas os louros. A gente sempre foca nos louros, mas não foca no percurso para chegar nos louros. E a gente acaba, por esquecer desse percurso, se enfiando em emboscada. Então, eu recomendo vocês assistirem esse filme. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma oportunidade de vocês perceberem uma ambientação diferente de um romance. Porque ele é retratado na França, ele tem essa vibe de 1980. Então, as músicas, as roupas, o ambiente, é tudo muito mais vintage, né? Tem uma vibe meio Stranger Things, né? Essa coisa meio dos anos 80, das primeiras coisas das primeiras boates que incluem pessoas homoafetivas. Então, assim, tem algumas questões que vão permeando o ambiente, fazendo a gente perceber essas evoluções, essas nuances. Eu recomendo, acho que vocês vão gostar. E depois voltem aqui e contem pra gente. Ou contem. Contem pra gente, eu falo no sentido de entre os habitantes aqui. Ou contem lá no Instagram, no Mundo do Rô Podcast, o que vocês acharam. Um beijinhos e até uma próxima.